Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gilmara Lima e hoje a gente está aqui para fazer mais um pano de prato, mais um barradinho, né, de pano de prato. Esse aqui que eu tô mostrando foi o que a gente fez no vídeo anterior. Se você ainda não viu, é só dar uma olhadinha aí. Esse canal que você está assistindo é um canal Viver de Criatividade, onde a gente trabalha a gente faz muitos trabalhos manuais, ensinando aqui várias técnicas, várias coisas que você pode fazer para dentro da tua casa, para decorar, para presentear e também para ganhar um din-din, que sempre é bom, né? E a gente tá fazendo uma série de vídeos aí de pano de prato. A gente já tem, ontem até eu contabilizei, deu 37, 38 com esse aqui, barrados de pano de pratos diferentes, tá? E a pedido de alguns seguidores, eu comecei a colocar daí explicando passo a passo como coloca o barrado digital simples, que foi o que a gente fez ontem. E hoje a gente vai fazer um barrado digital, vai colocar um barrado digital, só que ele é um pouco mais trabalhado, vamos dizer assim, um modelo mais luxo, tá? E aí então eu vou usar até da mesma linha de barrado, tá? Esse barrado aqui de flores, eu vou continuar com esse barrado. Então eu vou usar um pano de prato. Esse pano de prato aqui que eu uso, ele tem mais ou menos uns 41, 42 de largura, tá? E é esse que eu tô usando aqui, foi o último que eu comprei. Eu acho que é 42, não lembro bem. Ele já vem com a bainhazinha, né? E eu vou usar este barrado, né? Aquele ali tem um tom mais azul. Esse aqui é um tom mais rosa, tá? Vou usar hoje esse tecidinho aqui neutro, que ele é um Oxford, tá? Também dá pra usar, não precisa ser só tricoline, tá? Muitas vezes as pessoas se prendem muito numa coisa, não precisa. Vou usar um barrado inglês, que é esse aqui, ó, que eu até já passei aqui, fiz uma dobrinha, tá? E depois a gente vai cortar, porque ele tem uma parte bem grande aqui, ó, tá? E aí eu dobrei mais ou menos aqui o que eu vou usar, mas eu até vou cortar mais em cima aqui, ó. Que é bom a gente tirar essa parte aqui, tá? E aí até uma seguidora me perguntou como é que a gente coloca o barrado inglês para saber se ele tá de cabeça para baixo. Bom, cabeça para baixo para mim seria, no caso, assim ou assim, né? Aí a posição a gente vai colocar aqui certo. Agora, se é para ver se é direito ou avesso, a gente tem que ver qual é o ladinho da costura, ó. E a gente consegue ver, olhando aqui para o nosso barrado, qual é o lado avesso e qual é o lado direito, tá? É só dar uma olhadinha com mais atenção pro bordado, que a gente consegue ver qual é o lado avesso e qual é o lado direito, tá? Geralmente, o lado direito, o lado avesso, aliás, tem uns fiozinhos assim por cima, ó. Esse aqui ele é bem acabado, então ele não tem. Mas em algum momento ele vai ter um fio que vai passar por cima, que esse é o lado... é o lado avesso, mas a gente consegue ver aí qual é o avesso, qual é o direito, bem direitinho, tá? Para esse pano de prato eu posso usar passa-fita, tá? Ele fica bem bonito, mas eu vou usar cianinha na parte de cima e na parte de baixo, tá? Ó, lá em cima, na parte de baixo, que daí eu já explico para vocês como é que monta, e monta aqui junto também deste barradinho aqui inglês, ó, que eu achei muito bonito esse barrado aqui, tá? E este barrado aqui eu vou fazer que nem o outro, tá? Pra ser bem simples, para as pessoas que estão começando agora, eu não vou fazer aqueles barrados que a gente vira, tá? Porque tem barrados, vocês já viram aqui no vídeo fazendo, que a gente faz pelo lado avesso, tá? E depois vira pro lado direito. Eu não vou fazer hoje, tá? Eu vou fazer só ele simples aqui em cima. Pra gente começar a montar esse barrado, eu vou tirar essa parte aqui, ó, do meu bordado inglês toda, tá? Reta. Aqui, essa parte aqui que eu não vou usar, eu vou tirar ela toda, tá? Já pra deixar, a gente já vir colocar aqui. Então, eu já vou tirar aqui e já volto aqui. Bom, e aí como é que eu vou fazer? Que eu já tirei, ó, a partezinha, tá?
Eu sempre gosto de fazer primeiro uma dobrinha, tá, no tecido. Tem pessoas que fazem diferente, que já vem aqui, montam aqui um sanduichinho, tá? Mas, se você não tem uma máquina de overlock, ou você não tem uma máquina que seja uma máquina que passe aí um ponto zigue-zague também, para não ter esse problema de desfiar, fica um pouco mais difícil. Então é bom sempre fazer uma dobrinha, tá? Aqui, e é que nem eu falei, é o jeito que eu gosto de fazer. Aqui nessa parte de baixo a mesma coisa, ó, fazer uma dobrinha para depois a gente vir e colocar aqui. Se você tem uma máquina, aí essa seria a primeira etapa, ó, dobra aqui e dobra aqui, tá? Se você tem uma máquina que faz zigue-zague ou um overlock, enfim, o que nós vamos fazer? Eu vou prender o meu barrado inglês aqui, não importa como ele seja, se você quiser deixar ele um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, aí você vê, né, mais ou menos, e deixa, não tem problema, tá? Você que resolve aí o tamanho. Por isso até que é bom fazer essa bainhazinha aqui, ó, porque você vai ver, ó, o tamanho exato que ele vai ficar para você prender, tá? Então, ó, colocamos aqui e passamos uma costura na máquina, tá? Costuramos ele aqui na altura que a gente quiser. Pode vir, né? Coloca aqui os alfinetes. Peraí que eu tô sem meus alfinetes aqui. Deixa eu pegar. Ó, vamos colocando os alfinetes, vamos vendo mais ou menos a altura. Vou fazer assim, ó, quero deixar 2 dedos aqui. Então, eu venho. Já prendi ele aqui com 2 dedinhos. 2 dedos, um pouquinho assim. Tenho. E coloco ele aqui. Vou num outro aqui, mais pra frente. Coloco mais ou menos aqui 2 dedinhos. Puxo, né? Aqui. E assim eu faço até o final aqui pra gente, pra ele ficar mais ou menos da mesma altura. Tá? 2 dedinhos. Pra ele não fugir muito da nossa altura aqui, tá? Bom, esse aqui eu já vou deixar reservado, né? Tenho que passar a costura ali e um zigue-zague, um overlock. E aqui, né? Não sei se não fugiu muito do vídeo aqui. Bom, essa parte aqui, então a gente vai passar na máquina aqui e fazer uma bainha, uma dobrinha só aqui e costurar. Essa aqui a gente vai passar na máquina e vai reservar. Eu não consigo mostrar minha máquina de costura ainda, por questão do posicionamento da câmera, tá? É uma coisa que eu tô trabalhando pra gente fazer daqui a pouco mais. Antes de eu ir pra máquina, eu também já vou posicionar a minha cianinha aqui, ó, tá? Como é que eu prendo a minha cianinha? Até vou dar uma olhadinha aqui, porque esse barradinho eu deixei maior, tá? No outro vídeo ali eu até expliquei pra vocês essa questão aqui, porque esse barradinho ele tem 50 ou 55, não lembro bem, tá? E eu quero fazer o aproveitamento deles aqui no canal mesmo com vocês. Eu já fiz o aproveitamento de um, né? E eu vou fazer o aproveitamento desse aqui. Então, o que que eu faço? Eu deixo sobrando, ó, aqui nessa parte, o suficiente para eu fazer a minha dobrinha da virada, né? São duas, uma dobra e mais uma dobra. Já expliquei isso em vários vídeos, mas se você é o primeiro vídeo que você tá vendo, né? Vamos explicar de novo. E aí aqui desse lado, eu vou deixar também o suficiente para mim fazer essa dobrinha, tá? E aí eu vou cortar aqui, tirar um pedaço aqui fora. Eu vou gravar um vídeo aproveitando esses pedacinhos aqui, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou vir com a minha cianinha. Vou vir com a minha cianinha, tá? E eu vou prender ele por cima do barrado, ó. Venho com ele e já vou acompanhando aqui, ó, a beiradinha do meu barrado, que esse barrado aqui ele tem um corte, né? E a gente consegue ver
bem direitinho aqui onde é que é pra cortar e dá pra gente se seguir. Como é que eu gosto de prender a cianinha? Eu prendo sempre, eu passo a máquina sempre assim, ó, do meio, tá? Mais pra fora, ó, de onde eu quero prender. Tipo, aqui tem o nosso barradinho digital. Eu não vou prender a costura, por exemplo, aqui nessa bordinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem aqui, ó. Aqui nessa bordinha. Por quê? Porque depois a gente vai virar assim, ó. E aí, se eu prender muito aqui em cima, ela vai ficar praticamente escondida assim, ó. Tá? Então, o que que a gente faz, ó? A gente tem o barrado e a gente vai prender sempre a cianinha do meio, bem no meio da cianinha, ou para fora do barrado, no caso aqui no meu sentido para cima. Na parte de baixo, eu vou prender a mesma coisa, só que daí eu vou prender do meio para baixo, é sempre para fora de onde a gente quer que ela fique a voltinha aqui aparecendo, ó. Tá? Lembrando que todos esses materiais aqui que a gente está usando tem na nossa vitrine e eu deixo o link sempre no primeiro comentário, tá bom? Então, a gente vai prender as duas cianinhas e fazer a costura ali no barrado, aliás, aqui no nosso bordado inglês e nessa partezinha aqui, a dobrinha aqui do barrado, e volta aqui. Já fui na máquina de costura, fiz uma dobra na parte que vai ficar na parte de baixo do barrado e passei uma costura, então ficou assim, uma costura reta mesmo, tá? Nessa parte aqui, que eu coloquei o barrado, eu fiz primeiro uma costura reta e depois eu passei um zigue-zague para não desfiar. Se não tem uma máquina que tem aí o zigue-zague, também pode passar uma colinha pano, tá? Só para não desfiar. Mas ele vai ficar para dentro também do nosso pano de prato, então vou deixar ele reservado. Gente, só aqui também já ficava um barrado lindo, ó. Só botar um passa-fita, uma coisa aqui também já vai ficar lindo. Ó, eu acho que eu já vou fazer um pano de prato assim para os próximos, vamos ver. O que que eu fiz com a cianinha, ó? Prendi a cianinha, ó. Fiz na bordinha aqui, ó. Tá? E a costura, ó, do meio pra cima, ó. Tá vendo? Mesma coisa na parte de baixo. Eu botei mais na ponta aqui, porque eu gosto que ela apareça bem. Pra ficar bom da gente colocar, o que que a gente faz? A gente pega um ferro de passar, você leva lá, vai dobrando do jeito que você quer que ele fique e vai passando o ferro, tá? Não tenho ferro de passar. Venho aqui, ajeito do jeito que eu quero e vou passando bem com a mão, tá? Vou vincando aqui bem, ou com a tesoura. Eu acho que a tesoura é um pouco arriscado, tá? Que você pode estragar o teu barrado. Mas se for um outro tecido, não tem problema. Porque isso aqui é uma maneira de você aplicar também num outro tecido, tá? Mesma coisa nessa parte aqui de baixo. E aí você vai ver, tipo assim, ó, eu posso deixar bem pouquinho, tá? Eu posso deixar ele mais alto. E aí é vocês quem decidem, tá bom? Eu vou passar ali no ferro para ser mais rápido, né? Pra gente vir aqui mostrar para vocês como a gente vai fazer o próximo passo. Já passei, vou mostrar para vocês. A parte de cima eu deixei um pouquinho mais larga, a parte de baixo eu deixei um pouco menos, tá? Ó, e aí ele fica assim, ó, ele fica bem prático pra gente já vir e colocar no nosso barrado, que daí a gente vem, passa a costura e coloca no barrado. Mas se não tem, dá pra fazer o vinco, que nem eu falei. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar, né, o nosso barradinho. Eu gosto sempre de colocar aqui, tá? Ó, vamos posicionar ele bem direitinho aqui em cima, tá? Pode alfinetar, para não ficar dobrado. Aí vocês vejam a altura aí que vocês vão deixar, né? Seguindo o desenho que vocês têm no bordado inglês de vocês, né? Aí vocês vejam mais ou menos aí como é que vai ficar. Vamos prender
com alfinete, vamos alfinetar. E depois a gente vai passar uma costura. Essa costura que ela já vai ficar definitiva e já vai prender o nosso barrado aqui em cima, tá? Já prendi, ó, meu barrado já tá praticamente pronto. Não vou bater muito aqui, que a parte de cima aqui tá só passada. Vocês viram como é bom passar, gente? Por isso que é importante. Se você não tem o ferro de passar, daqui se você for fazer costura, daqui a pouco mais você compra um pequenininho mesmo, porque é um investimento bom, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos emparelhar essas bordas, tá? Pra não ficar muito tecido. Tirar o que tá sobrando aqui, tanto de um lado quanto do outro. Tem pessoas também, tá? Tipo assim, aqui, ó, desse lado, dá pra passar, tem gente que passa um zigue-zague aqui, pra ficar mais fácil de prender, tá? Que até já prende também esse bordado inglês aqui no outro barrado. Mas isso, gente, é a critério de cada um, tá? Deste lado, eu sempre faço pelo lado direito, porque eu não sou canhota, né? Sou destra. Mas, se você for canhoto, pode começar pelo lado esquerdo. Não tem problema nenhum. O que a gente faz aqui nessa borda? Desse ladinho, ó. A gente vai virar uma voltinha, tá? E aqui a gente também pode passar ferro para ajudar, tá? E depois vira e dobrar mais uma vez para que essa costura ela fique pro lado de dentro e não saia quando a gente for lavar, tá? E depois a gente vem para posicionar ele aqui. Por isso que é importante também a gente passar ele no ferro, tá? Porque daí ele não solta. Ele vai ficar que nem aquele ali, ó, dobradinho. Ou não tenho ferro de passar, né? Venho, faço a minha primeira costura, tá? Sempre aqui, ó, na cianinha, tem que controlar ela, ou para ela ficar na metade, ou para ela ficar no inteiro. Aí vocês vão ter que ver se não vai, se o tamanho a medida, né, do pano de prato de vocês aqui. Não vai ficar fora da medida, tá? Então, controlando isso, pode dobrar, passar uma costura, depois vocês vêm e passam a segunda, ou vai no ferro de passar e faz as duas dobras. Já passei aqui. Esse aqui ele não vai ficar tão firme que nem aquele ali de cima, tá? Mas ele já vai te dar um norte, vamos dizer assim, né? Pra te prender no teu pano de prato. E aqui você vai colocar bem na bordinha. Vai cuidar pra ele ficar exatamente do tamanho aqui, ó. Na parte de baixo, tá? Vai ajeitar. Deixa eu puxar mais pra cima, ó. Essa parte aqui, ó, de baixo, quando você estiver vindo costurando na máquina, você vai ajeitar para ela não ficar para fora, tá? Então, você só vai ver a altura. Até a gente pode prender aqui o barrado todo, ó, porque o barrado é que vai me dar a altura no pano, tá? Eu sempre gosto de deixar o outro lado ainda sem fazer, eu gosto de deixar por último para fazer, tá? Essa parte aqui é a parte que eu vou prender, né? Então... Já vou posicionando ele aqui, folgado. Vou posicionar ele aqui e também colocar uns alfinetes pra gente. Essa parte de cima também eu não costuro até ali. Eu sempre gosto de deixar uma beiradinha aqui pra poder fazer a virada aqui, tá? A dobra aqui desse lado. A gente já prende ele todo pra ele já ficar fixo no lugar. O que a gente vai fazer agora? Vamos à máquina de costura. Vamos prender, então, o nosso ladinho direito. Tá? Assim que a gente prender o lado direito, a gente pode passar já essa bordinha aqui de cima e essa parte aqui de baixo. Sempre deixando aqui, ó, uns 2 dedinhos
pra gente virar aqui pra dentro. Eu gosto de fazer o acabamento assim, é melhor. Tem gente que já faz o acabamento direto, vem com a costura, já faz a dobrinha e já prende. Mas se você tá começando, é melhor fazer assim, tá? Deixa uns 2 dedinhos aqui e depois, no final, a gente dobra ele, que nem fez lá do outro lado, né? E prende no pano de prato, daí sim passando a costura, tá? Então aqui, ó, eu já fiz a volta, né? Ó, costurei aqui primeiro, depois passei passei a costura embaixo primeiro e depois eu fiz a costura lá em cima. Ó, deixei aqui embaixo e em cima, tá? É assim, eu gosto de fazer assim, tem gente que faz direto e tá tudo bem. Ó, vamos vir aqui, vamos fazer a nossa dobra, tá? E vamos colocar aqui. Vamos vir dobrando ele, ó, e posicionando. Dá pra passar com ferro também, antes da gente arrumar aqui, tá? Lembrando que sempre essas bordinhas aqui em cima, ó, essas aqui embaixo, todas elas tem que prestar bastante atenção. Se não conseguir deixar aparelhinho, tá? Pega a tesoura, tá? Aqui não vou conseguir dobrar direitinho. E empurra pra dentro e passa a costura, tá? Pra ficar um acabamento bonito. Vou fazer essa costura e vou vir aqui pra mostrar ele pronto pra vocês. Bom, aqui então a gente finalizou o nosso pano de prata, né? E aí vocês viram que dá pra fazer ele das duas formas, ó. Aqui bem simples, tá? Que foi do vídeo anterior. E esse aqui, ó, ele bem trabalhadinho com cianinha. Dá pra gente usar passa-fita, tá? Eu acho que eu não fiz nenhum vídeo ainda com passa-fita, pode ser que no próximo agora eu use passa-fita. Tem pessoas que gostam de prender, de vez em quando colocar uns pontinhos aqui para prender o pano de prato. Daí é a gosto de cada um, eu gosto de dizer isso, né? Ele ficou preso, toda a bordinha, tá? E eu vou falar aqui pra vocês uma coisa. Segredo de pano de prato ficar bonito é você fazer uma harmonização legal, tá? Esse pano de prato aqui, ele é bem bonito. Esse barrado, aliás, né, bem bonito, tem na nossa vitrine, além de muitos outros que são lindos também, tá? Eu só não tenho esse broderie aqui, que esse broderie aqui eu já comprei faz tempo, tá? E tava guardadinho ali, eu usei um pedaço dele. Fazer uma composição de cores, tá? Aqui eu poderia ter usado azul, poderia ter usado creme, até um marronzinho ainda encaixava aqui neste, eu poderia usar nesse barrado, nas cianinhas, tá? Então, ó, não adianta eu vir aqui e colocar um barrado bem colorido aqui embaixo. Deixa eu pegar um pedacinho aqui de um, ó, esse aqui foi de um outro vídeo também que a gente fez, e colocar um barrado, olha como vai ficar, tá? Então a gente tem que ter, combinar, é como se a gente estivesse colocando uma roupa, né? Vamos combinar as cores, né, pra ficar bem bonito aí o nosso pano de prato, tá? Então, esse foi o nosso pano de prato de hoje. Dúvidas, podem deixar nos comentários que eu respondo pra vocês assim que possível, tá bom? Deixo o link da minha vitrine aqui com todo o material no primeiro comentário fixado, tá bom? Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e até o próximo vídeo, se Deus quiser.